A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Amém? Amém. Eu, Sara e André estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, reunidos para a gente retomar a nossa leitura do Novo Testamento, né? Nós estamos hoje fazendo a leitura do livro de Mateus, no capítulo 6. E Jesus continua nos ensinando. Eu vou começar a leitura, depois o André continua e a Sara vai terminar a leitura para nós, tá bom? E algumas poucas coisas a gente pode fazer algum comentário e peço que vocês acompanhem a leitura nas suas próprias Bíblias, aqueles que têm uma Bíblia de papel, que têm esse prazer da leitura, né? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosto de livro e caderno e papel, né? E a minha Bíblia preferida e favorita é de papel. Se você tiver esse mesmo prazer, acompanhe com a gente. Se não, acompanhe no aplicativo, né? Ou, se você quiser, numa outra oportunidade, se você não puder agora, volta a ouvir o vídeo e acompanhe numa outra oportunidade. Amém? Lembrando só que isso aqui a gente está fazendo é para que a gente tenha um pouco mais de contato com a palavra, um pouco mais de contato com o que Deus tem para nós, tá? Isso aqui não é um curso expositivo, a gente não tá querendo ensinar nada além do que está escrito aqui, na verdade. Amém. Tá bom? Esse é o mais importante, trazer essa verdade, né? Vamos começar então? Amém. Eu vou ler os primeiros versículos, eu vou ler do versículo 1 ao 15. Lembrando que é Jesus ensinando, tá? A minha Bíblia diz assim, ele fala sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum, a parte que eu vou ler com vocês. Não, o jejum sou eu. O jejum é a sua parte, né? Eu termino na oração do Pai Nosso, tá? Versículo 1, capítulo 6 do livro de Mateus, Mateus 6, 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Estou todo arrepiado aqui com esses dois Glória últimos a Deus. versículos. É verdade. Esses dois últimos aí é tenso. Essa oração é bendita. Mas amém. Continua o versículo 16. Versículo 16, a epígrafe diz: Jesus ensina sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça
e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus ensina sobre o dinheiro, outra epígrafe. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É verdade. Sara, você pode começar? Versículo 25. As preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestisse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. É verdade. É um capítulo muito lindo, né? Eu, pessoalmente, fiquei acho que a semana quase toda, nessa oração do Pai Nosso. Tem mais de uma semana. Tem Desde mais de semana uma passada semana. você está com essa oração na cabeça aí. Com essa oração do Pai Nosso no meu coração, na minha mente, e Deus me fez meditar na oração do Pai Nosso, e eu convido vocês a fazerem isso o mais breve possível, o mais rápido possível, porque pode parecer que é uma oração para ser repetida, mas aqui no próprio capítulo diz que a gente não vai viver as nossas orações não serão vãs repetições, né? Mas pelo contrário, essa oração, eu anotei até aqui para não esquecer, irmãos. A oração do Pai Nosso não é uma vã repetição, mas uma oração que nos leva a reconhecer a grandeza de Deus e do seu amor, e não de um Deus que nos atende aos nossos desejos. Essa oração, literalmente, ela muda a nossa história. Então é uma questão de fé e de perseverança também. Nesse capítulo, Jesus nos ensina como doar, como orar, como jejuar, né? E nessas três coisas eu e o André anotamos aqui, que se repete durante esse capítulo. Façam em oculto. Façam no secreto. É muito difícil hoje, eu até coloquei aqui, é muito difícil hoje a gente encontrar pessoas que praticam o bem, pelo próprio bem,
e não pelo aplauso. Eu botei aqui assim, ó, sem tirar selfie. Hashtag no secreto. No secreto. Tudo que fizermos, façamos de forma genuína, de todo o nosso coração. Senão, não faz. Porque Deus não recebe. Deixa eu falar só uma coisinha aqui, só acrescentar aqui que eu tava pensando aqui. Nesses 3 casos aí que ela fala, da doação. Qual é? A doação, oração a oração e o jejum. Ele fala, dos 3, ele se refere ao galardão. E a gente ouve muito se falar sobre o galardão, né? Quando a gente for para o céu, para a nova terra, aquele negócio todo. Então, toda vez que a gente deixa de jejuar, de ofertar e de orar em secreto, faz para que alguém veja esse galardão que a gente tanto ouve falar, não existe. Ele não tem mais para a gente. A gente perdeu porque o galardão vem do reconhecimento do homem que está vendo o que a gente está fazendo. Esse é o galardão da terra. Exatamente. O galardão é uma recompensa que vem de Deus. Se você já recebe do homem a recompensa, através do aplauso, do reconhecimento do homem, você não vai receber. Tá aqui, tá escrito. Voltem a ler, retomem esse capítulo, vocês vão ver. Não são palavras nossas, é de Jesus Cristo. Então, ou você recebe o aplauso dos homens, ou você escolhe receber a recompensa de Deus, que aqui está escrito como galardão, né? Mas é uma recompensa de Deus. E isso é para quem crê, né, gente? Isso é para quem tem essa fé em Jesus Cristo, né? Eu anotei aqui também que fala aqui a respeito de servir a 2 deuses, né? E veio assim no meu coração enquanto eu estava lendo. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, né? Céus e terra, o soberano. Ele ama a sua criação e nos faz amar ao próximo. Já a Mamon, ele odeia a criação de Deus. E por isso, nos faz amar ao dinheiro e ao poder, nos levando aos nossos olhos e ao nosso coração para bem longe de Deus. Então, nada mais é do que uma armadilha. É isso aí. É uma armadilha e cai quem quer. Porque a verdade está aqui. Se você se der o trabalho de ler, meditar, melhor ainda. Mas se você se der o trabalho de ler, você encontra a verdade. Ou, no nosso caso aqui, que a gente está dividindo, ouvir e buscar a leitura para confirmar o que a gente está falando aqui no vídeo, né? E a Bíblia nos adverte do Deus desse século. Paulo fala que Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então muita gente está vivendo em busca desse dinheiro, né? De mamon. Está ouvindo a voz de mamon, na verdade. O poder que o dinheiro traz, né? É difícil resistir mesmo. É fácil falar assim, eu não faria, quando você não recebe nenhum incentivo, nenhuma proposta. Mas quando você recebe a proposta, aí é que você prova o seu coração. Se a gente não tiver preparo espiritual para receber de Deus, principalmente quando é algo porque normalmente a gente aprendeu durante um longo da nossa caminhada, a gente tem aprendido que a gente não é destino de bênção, a gente é canal de bênção. Então Deus me abençoa para que eu abençoe alguém ou alguém. Aí a gente não sabe. Só que para isso nosso coração tem que estar desligado das coisas desse mundo. Enquanto a gente estiver buscando tesouro, buscando realização própria, coisas do tipo, buscando dinheiro, a gente não vai conseguir ser canal de bênção para a vida de ninguém. Então Deus faz o quê? Igual uma represa. Ele vai mandando a bênção. Parou, represou, para de vir bênção. E acabou, é simples assim. Se você começa a estocar, fazer disso uma grande dispensa na sua vida, ele para de enviar. Para de abençoar. É como a gente já ouviu falar do maná, né? Ele envia conforme a necessidade. E a necessidade vem do coração dele, não do nosso. Isso não quer dizer que a gente não vai planejar, irmãos, porque a Bíblia fala pra gente planejar e planejar muito bem para não passar vergonha, né? Mas a gente não está falando de planejamento, não. A gente não está falando de você desejar coisas, conforto para sua família, né? Poder assistir alguém numa necessidade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do amor. Do amor pelo poder e do amor pelo dinheiro. Tá? Porque o dinheiro, se vocês pararem para analisar, assim, se vocês fizerem uma introspecção não, se vocês fizerem uma explanação do assunto, vocês vão ver que tudo que envolve dinheiro tem a ver com os 7 pecados capitais. E vai acabar chegando lá, de uma forma ou de outra. Que é a luxúria, a gula, a ira. O dinheiro leva tudo isso. Então, quando a pessoa tem muito disso, você pode ver que normalmente a pessoa tem algum desses, se não todos. É muito difícil negar os nossos desejos quando eles nos levam aos maiores prazeres, né?
É difícil, mas não é impossível. E aqui fala, nesse versículo que fala da candeia, que os olhos são a candeia. Aqui, ó. Se, porém, os teus olhos forem maus, 23. O teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? É o oposto da luz que você era para ter dentro de você. E a gente tem muita força em nós. Nós somos criaturas de Deus muito fortes, para o bem ou para o mal, né? Nós temos infinitas capacidades em nós, muita habilidade, e somos capazes de muita coisa, para o bem ou para o mal, né? É disso que Jesus está falando. Eu notei aqui também acerca do que a Sara leu a respeito da ansiedade, né? Ansiedade versus a confiança em Deus, né? É do que Jesus está falando. Que a gente possa viver pela fé confiantes e não preocupados. Quais são as coisas das quais Jesus fala em que seremos cuidados por Deus? O comer, o beber e o vestir. Nestas Deus nos suprirá e Ele nos concede os talentos, os dons para que a gente alcance esses confortos na vida, essas necessidades, né? Mas mesmo quando nas circunstâncias nos faltam os recursos ou por alguma circunstância da vida nos falta até a questão física, emocional, mesmo nesses dias, Ele cuida de nós, nessas coisas que Ele disse aqui, no comer, no beber e no vestir. E a Sara leu que a gente deve priorizar nessa vida tudo que diz respeito ao reino de Deus e buscar viver na justiça do reino de Deus, seguindo confiante que Deus vai cuidar, porque Jesus diz e Ele não mente. Nestas coisas Ele vai nos suprir. Os dias que estão por vir podem ser bons ou maus, estão sob a vontade de Deus. E cabe a nós escolher como vamos enxergar esses dias, né? Independente de como eles vão vir, como nós vamos responder a eles. E aí, amor, a gente tinha falado que você ia comentar nesse finalzinho aqui dos 3 últimos versículos, né? Isso, eu queria comentar sobre os versículos do 31 ao 33. Durante muito tempo eu ouço as pessoas lerem esse versículo assim, ó. Falarem dele, não é ler, porque esse ler vai entender que não é. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler mais uma vez o versículo para vocês entenderem melhor. Diz assim, ó. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu queria voltar um pouco nos 2 versículos anteriores para a gente entender o conceito disso aqui. Ele diz assim, ó, no 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que eles se referem é o que? Comer, beber e vestir. Para todas as outras coisas, meu irmão, minha irmã, tem que trabalhar, tem que levantar a bundinha da cadeira e correr atrás. Porque eu ouvi uma frase há muito tempo de um pastor, que ele disse uma coisa que isso foi para o meu coração. E eu vivo com essa palavra hoje. Ele disse assim, ó, faça todas as coisas como se dependesse de você, mas tendo a certeza e confiando de que é Deus que faz. Mas a tua parte, a minha parte, a parte dela, nós temos que fazer. É verdade. Senão Deus não vai abençoar. É verdade. A gente sabe que a saúde, o vigor físico, a inteligência, todos os dons, talentos e capacidades, é Deus quem nos dá, né? Se a gente não tiver tomado pela vaidade e pelo orgulho, a gente entende que é graça, né? A gente recebe a graça de ter saúde, a gente recebe a graça de ter um talento, um dom, né? É graça de Deus. Mas isso não exime, não nos tira a responsabilidade de trabalhar pelas coisas que podemos, que estão sob nossa incumbência terrena, e esperar que Deus cuide, porque Ele cuida, Ele é fiel na sua palavra para cumprir o que Ele fala, das coisas que não cabem a nós, que nós não alcançamos com a nossa própria força, inteligência, vigor físico e tudo mais.
Então é uma questão de viver sem ansiedade, mas confiando no cuidado de Deus e no amor de Deus. A Bíblia mostra pra gente, em todas as histórias delas, todas as histórias da Bíblia, a Bíblia mostra pra gente que Deus não precisa da gente. A gente precisa dele. Então Deus sem a gente é Deus. A gente sem Deus é nada. Só que a Bíblia me diz que ele escolheu nos fazer coparticipantes da obra dele. Ele tem prazer na Então, nossa participação. a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não tem como Deus fazer. Quer dizer, tem como Deus fazer a dele, mas ele escolheu fazer junto com a gente. Através de nós, em nós e para nós, né? Então, como filhos, né? Ele não nos tornou seus filhos para que fôssemos só seus servos. Não, ele deixou que os servos se tornassem filhos. E isso é relacionamento. Né? Buscar o relacionamento com Deus, eu acho que é a coisa mais importante na nossa vida. Porque esse reino de Deus, né, a gente só alcança através do sacrifício de Jesus. E é Ele quem me torna filha. É quando eu creio nesse sacrifício de Jesus, é quando eu entrego a minha vida para Ele. Aí eu literalmente recebo um novo espírito, eu literalmente sou uma nova criatura, né? E a partir daí a gente crê naquilo que Jesus tem ensinado. É por isso que a gente persevera nessa leitura aqui, gente. Apesar de eu, André e Sara não termos nada de nós para acrescentar na vida de ninguém, nós cremos que se nós tivermos o coração disposto, ao abrir a boca, o Espírito Santo de Deus pode alcançar alguém que tem uma necessidade, que tem uma aflição de alma, né? Amém. Não cabe a nós, cabe a Deus. Ele encontra cada um de nós, onde E do nós jeito estivermos, dele, não é do nosso. do jeito dele. Eu quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, por essa família que o Senhor nos concedeu. Pela vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. Pela vida de todos que puderem assistir, daqueles que Deus vai alcançar, né? Agradecer ao apoio que a gente tem recebido das pessoas que têm nos encontrado e falado, olha, poxa, continua. Ontem, na sexta-feira, eu tive um compromisso familiar que eu não pude realizar a leitura na sexta-feira, mas hoje eu estava numa oração e Deus falou fortemente ao meu coração, não deixa para sexta-feira que vem, não. Faz hoje. Eu falei, mas poxa, Deus, eu tinha falado que ia ser na sexta-feira. Deus falou assim, não importa, só não deixa passar. Volta, reconhece que você errou comigo, você está me devendo, vai lá e faz. E eu falei, amor, eu preciso fazer a leitura. E aqui estamos nós. Não vou esperar a próxima semana. E aí, porque eu sei que eu sou filha e ele é pai, ele sabe de todas as coisas, a gente está aqui hoje, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos nós. Uma leitura proveitosa. Pelo amor do Senhor sobre as nossas vidas, né? E pedir que, mais uma vez, não ouçam apenas. Vão lá na palavra, vai lá na Bíblia, leia com seus próprios olhos. Deixa o Espírito de Deus ensinar para você o que Ele quer te ensinar. E ensina, amor. Cada vez que a gente lê, eu estava falando isso com ela quando a gente estava fazendo a leitura, eu falei, cada vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa. Porque é progressivo. A vida com Deus é progressiva. A gente vai vivendo, pegando mais intimidade, o negócio vai aprofundando mais, Deus vai revelando mais, vai falando mais, vai mostrando mais. Então, quanto mais contato vocês têm com a palavra, mais Deus revela. E o que eu digo de revelação não é o que a gente está acostumado a ver, não. Eu estou falando de revelação de Deus falar ao seu coração. Do entendimento. De trazer alguma coisa diferente para a sua vida, para o que você é, para o que você quer ser. Ele é transformação de verdade. E o que eu falo dos milagres da palavra é esse. É que o que me transformou foi a palavra. O que me fez ser a pessoa que eu estou. Quer dizer, não que eu seja uma boa pessoa ainda, mas eu estou muito melhor do que eu já fui. Então, a pessoa que eu sou hoje, eu não fui transformado por profecia, por profeta, por bênção, não. Eu fui transformado pela palavra. Isso aqui me constrangeu, isso aqui me trouxe para o meu estado de ser humano, na minha essência, que eu saber quem eu sou e quem Deus é, que é o mais importante. Sabendo que a gente é filho, mas que a gente é pecador, né? Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar e colocar no nosso coração essa vontade, porque é muito difícil. Eu até vou falar uma coisa aqui. Se você puder hoje, peça a Deus para ter fome e sede dessa verdade. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E essa palavra é libertadora. Então, a gente quer agradecer a Deus por hoje e entregar a vida de cada um de nós nas mãos do Senhor. Amém? Um beijinho. Bom final de semana para todos.